Olá a todos! Vamos para mais uma aula de Cálculo 3. O assunto dessa aula, nós vamos falar de maneira introdutória sistemas de EDOs. Então, para motivar o nosso problema, vamos considerar esse sistema de massa-mola, onde nós temos aqui o bloco A e o bloco B. Deixa eu só desligar aqui o meu ventiladorzinho aqui. E aí o que acontece? Eu quero estudar o comportamento desse sistema com o passar do tempo. Então eu vou considerar x1, a posição do bloco A em relação ao equilíbrio no instante t, e o x2 de t, o mesmo para o bloco B. E aí a base para modelarmos um problema como esse é usar a segunda lei de Newton, que força é igual a massa vezes aceleração. Nesse primeiro momento, eu vou supor que o nosso m seja igual a 1 para os dois blocos. Isso é só para simplificar a nossa vida e eu não vou. Não é algo muito complicado por agora, mas é só para facilitar aqui as nossas contas. E aí o que acontece? Eu vou aplicar segunda lei de Newton referente ao bloco A e referente ao bloco B. Então vamos começar primeiramente com o bloco A. Nós temos as seguintes forças. Quando o bloco ele se desloca para a direita, essa mola K1 ela está exercendo uma força para a esquerda, porque à medida que o bloco se desloca, a mola ela vai puxar de volta. E como é que nós vamos medir o módulo deste vetor força? É justamente pela lei de Hooke, que diz que ele é K, no caso K1, vezes o deslocamento do nosso bloco. Acontece que nós temos mais forças que estão atuando, porque à medida que o bloco X1 caminha para a direita, a mola K2 também empurra o bloco para a esquerda, que aí esse cara, de novo pela lei de Hooke, é K2 X1. Acontece que existem outras duas forças que estão atuando sobre o sistema. A força externa F1 e, além disso, se o bloco B ele se desloca para a direita, essa mola K2, parte da sua componente vetorial, também vai puxar o bloco A. Porque, observe, é até razoável, né? Você tem dois blocos aqui. Se esse bloco caminha, essa mola vai acabar puxando o bloco A. E aí ele puxa, usando novamente a lei de Hooke, K2 vezes o deslocamento do bloco 2. Então eu vou pegar esse campo de forças, né, esse diagrama de forças, e vou modelar a posição do bloco 1 para todo o tempo t. Então vamos lá. Conforme eu comentei com vocês, estamos supondo massa igual a 1, então x1 duas linhas, porque aí se fosse massa diferente de 1, você colocaria m vezes x1 duas linhas, é igual a... Observe que aqui nós podemos escrever da seguinte maneira, porque aqui vai ficar menos K1x1 menos K2x2, porque você está apontando para o sentido oposto ao deslocamento. Então eu posso escrever isso como menos K1 menos K2 x1. E aqui vou colocar mais K2 x2 mais a força externa F1. Guarda essa informação. Agora nós vamos aplicar a lei de Newton referente ao bloco B. Então, referente ao bloco B, o que nós temos? Se o bloco B está se deslocando para a direita, essa massa K2 está empurrando para a esquerda. E aí, de novo, pela lei de Hooke, aqui vai ficar K2 em módulo, né? K2 x2. E aí, no final da equação, você vai colocar o menos. Quando o bloco se desloca para a direita, essa mola K3, perdão, ela está empurrando o bloco. Ou seja, também está aplicando uma força para a esquerda. E aí, nesse caso, também pela lei de Hooke, seria o K3 da mola 3 vezes o deslocamento x2. Nós temos, além disso, a nossa força externa F2. E, por fim, quando o bloco A ele se move para a direita, essa mola K2 ela também vai acabar parte da sua componente empurrando o bloco B. E aí, nisso que empurra o bloco B, está aplicando uma força para a direita, que é proporcional à mola 2, no caso o K2, vezes o deslocamento x1. Então, eu vou pegar isso, vou colocar
dentro de uma equação. Vamos colocar dentro de uma equaçãozinha. Só separar aqui as camadas. Então vai ficar x2, duas linhas, que é a aceleração referente ao bloco 2. De novo, como a massa é igual a 1, vai ficar 1 vezes x2, duas linhas. Aí o que acontece? Eu vou organizar de um jeito para colocar primeiro qual é o componente de x1, porque observe que x1 e x2 são vetores. Vetores, estou falando, porque eu estou pensando aqui como vetores unidimensionais. Afinal de contas, como aqui é uma grandeza vetorial, esse cara tem que ser um vetor. Dito isso, eu vou colocar qual é a componente do vetor x1. Então aqui nós temos o k2x1 e só, né? Então vai ficar k2x1. Deixa eu apagar aqui, porque já está claro que são vetores. Mais, na componente x2, nós vamos ter menos k2, menos k3, x2, mais f2. F2. Então, vou pegar essa informaçãozinha. Deixa eu dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui embaixo. E o que acontece é que nós podemos reescrever essa expressão de maneira matricial. Mas para isso, qual é a notação que eu vou utilizar? Eu vou representar como um x maiúsculo de t um vetor onde as componentes são x1 de t e x2 de t. E eu vou representar... Não, eu acho que por f maiúsculo depois eu faço. Mas aí o que acontece? Se eu represento dessa maneira, o lado esquerdo... Vou colocar nesse cor. O lado esquerdo vai ficar x maiúsculo, duas linhas. E o lado direito vai ficar... Eu vou preencher aqui, ó, menos k1, menos k2, e k2, aqui k2 de novo, e aqui menos k2 menos k3, multiplicado pelo vetor x. Eu vou enfatizar ainda x1, x2, só para reforçar aqui por enquanto, que é só você aplicar a multiplicação de matrizes, você chega exatamente nessa expressão. Então, já vou condensar como x maiúsculo aqui. X maiúsculo mais um vetor f1, f2. E ao escrever de maneira matricial, se eu chamo essa matriz de matriz A e essa matriz de matriz F, o que nós acabamos de descobrir é que esse problema é x duas linhas igual a matriz A vezes x mais um F, aonde x maiúsculo duas linhas são vetores. E isso é um sistema de EDO. Por que isso é um sistema de EDO? Porque se vocês observarem direitinho, o nosso objetivo é descobrir quem é x1 e x2. Só que são equações diferenciais, só que são de duas variáveis. E você tem que descobrir quem é x1, quem é x2. Então isso é um sistema de EDO. Bem, uma grande motivação de estudar equações diferenciais via sistemas de EDO é que você pode transformar, por exemplo, EDOs de ordens maiores em sistemas de EDOs. E aí, qual é a técnica padrão aqui? Você, por exemplo, aqui tem y, y' e y duas linhas. Então, você pode, por exemplo, chamar o y1 de y. E aí, o que acontece? Você deriva. E aí, na hora que você deriva, y1' vai ficar y'. Você vai pegar este resultado da derivação, você vai colocar aqui. E agora, você vai chamar de y2. E após isso, você vai derivar o y2 duas linhas, perdão, o y2', perdão, mas o y2' é o y duas linhas. Só que o y duas linhas, se nós isolarmos o y duas linhas aqui, vai ficar... Vamos considerar aqui o g de t igual a zero, só para facilitar aqui a nossa conversa. Aqui vai ficar menos b sobre a y' menos c sobre a y. Só isolando o y duas linhas, que você passa para o outro lado subtraindo e passa o a dividindo. Uma coisa que é interessante observar
é que você acabou de convencionar que o y' é o y2 e o y é y1. Aí o que acabou de acontecer? Y1', olha só para esse lado aqui, ele é igual a y', onde y' é y2. Então y1' é igual a y2 e y2' é igual a menos b sobre a y2 menos c sobre a y1. Eu até posso reescrever esse problema de uma maneira mais simpática. Por exemplo, se eu afasto esse y2 para cá, eu troco de posição aqui também, eu troco para reescrever meu sistema dessa maneira, eu consigo enxergar matricialmente que esse sistema aqui, na forma matricial fica y1', y2' igual a 0, 1, menos c sobre a, menos b sobre a, y1, y2. E não sei se vocês perceberam, se você chamar esse vetor aqui de y maiúsculo linha, isso aqui de uma matriz A, vezes o nosso vetor y, você transformou uma EDO de segunda ordem num sistema de EDOs de duas equações, só que de primeira ordem. E, na realidade, qualquer sistema de equações ou equações de ordens maiores, através desse truque que eu acabei de explicar para vocês, claro, tem que ter um malabarismo algébrico, você consegue reduzir toda a sua teoria de sistemas de EDOs somente ao caso de sistemas de EDOs de primeira ordem, através desse truque muito simples. Então, o nosso principal objetivo é estudar este problema. Então, vamos apresentar de maneira genérica o conceito de sistemas de EDO e discutir um pouco mais sobre o seu habitat natural. Então, sistemas de EDOs é nada mais nada menos, e aí aqui já estou colocando de primeira ordem, são expressões desse tipo. x1' é igual a alguma coisa que envolve t, x1, x2, xn e assim por diante. Esse é um sistema de EDO, onde nós temos n equações e é um sistema de EDO de primeira ordem. Bem, para discutir soluções de sistemas de EDO, observe que agora eu tenho que encontrar uma solução para x1, uma solução para x2 e assim sucessivamente. Então, uma solução de um sistema de equações diferenciais ordinárias no intervalo i, onde pode acontecer de ser menos infinito a infinito, é um conjunto formado por expressões desse tipo, onde cada uma dessas gamas são diferenciáveis em todo ponto do intervalo i, e que ele, ao substituir pelo x lá, cumpre a igualdade. Bem, a ideia aqui é falar um pouco também do PVI. Às vezes, você precisa apresentar uma condição inicial. Então, você vai ter que apresentar uma condição inicial para a variável x1, para a variável x2, até o xn. Bem, a interpretação que nós temos para sistemas de EDO é que você pode pensar em curvas no espaço de n dimensões. Por quê? Porque se você está pensando, por exemplo, numa solução x1, uma solução x2, uma solução xn, pensa no caso particular onde n é igual a 2. Então, você tem um x1 de t, um x2 de t. Isso é nada mais, nada menos que uma curva no R2. Então, nós podemos pensar soluções de sistemas de EDOs de n equações com uma curva que mora no Rn. Ou, mais restrito, pensando no problema que nós vamos abordar a partir da próxima aula, que nós vamos abordar com equações com duas variáveis, nós estamos trabalhando com soluções que são curvas no R2. Então, é muito importante conhecer parametrização de curvas, conceitos básicos, mas, de qualquer forma, à medida que essa playlist vai avançando, vocês vão conseguindo acompanhar. Bem, então, a pergunta fundamental é: como é que nós vamos resolver sistemas de EDOs? Isso nós vamos começar a partir da próxima videoaula. Espero que vocês tenham gostado, peço que curtam o vídeo, deem retornos e até a próxima.